Senhoras e senhores, muito bem-vindo ao programa Fim de Tarde em Dois Irmãos. Antes de nós começarmos o programa, eu gosto de fazer um agradecimento às pessoas que acompanham o programa anterior a esse, que é o programa da Gabriela, da Heloísa e da Poliana, meninas de 13 anos, que fazem um programa de televisão pelo Facebook e YouTube aqui do Jornal Dois Irmãos, sozinhas, que produzem o programa sozinhas e que mostram para a cidade aquilo que elas pensam dessa cidade e dos amigos dela e o que eles esperam para daqui a 10 anos, quando eles forem os engenheiros, forem os comerciantes, forem os nutricionistas, forem os advogados, forem os médicos, dentistas, forem os empresários geral aqui da cidade. Então esse programa é muito importante para a cidade. Nunca se deu espaço para os adolescentes, né? Pela primeira vez se está dando, então nós estamos dando espaço para eles mostrarem que cidade nós, os adultos, temos que entregar para eles para que daqui a 10 anos, quando eles tiverem 24 anos, eles possam assumir o comando da cidade e ir em frente com ela para que ela continue cada vez mais bonita. As pessoas que assistem esse programa fazem um grandíssimo favor para essa cidade e para si mesmas, vendo o que os nossos adolescentes têm a dizer. É uma coisa rara e bonita. Então, muito obrigado para a Gabriela, para a Poliana e para a Heloísa, que fazem esse programa. Hoje vai ser um bate-papo bom aqui. Coloquei o senhor Agostinho, né? Olha bem, Baques, ali ao lado da doutora Débora Birk, nutricionista, e ao lado da empresária Camila Boinek, né? Da qual, se não me engano, o senhor construiu a casa, né? Sim, o projeto. Hoje nós vamos falar de construções aqui, engenharia, a nossa cidade se transformando cada vez mais, né? E vamos falar também de alimentação. E a Camila tem uma história linda aqui, né? O alimento que transformou a vida dela, se tornando uma cura das doenças dela. Não tem uma coisa a ver com a outra, né? Porque não são casados aqui, eu nem sabia que a Camila estaria aqui junto no momento em que está a Débora, mas vale a pena a história aqui, porque é uma história muito bonita. Bem-vindos. Uma honra ter vocês aqui hoje. Obrigada. Vamos começar com uma história da Camila, né? Vamos lá. Camila, o que é isso de que o alimento transformou a tua vida? Então, há muitos anos já que eu sentia muitas coisas estranhas no meu corpo e procurava médicos para saber o que era. E sempre tratava as causas das doenças. Então, eu tinha enxaquecas muito fortes, muito de me deixar no quarto 2, 3 dias. Aquela de ficar no escuro, assim? Sim, Eu não tinha paciência com as pessoas, eu não conseguia ficar sentada e ter uma conversa tranquila. Eu tinha uma agonia interna, que me parecia um problema mental, emocional, mas depois descobri que era um problema físico. Também meu intestino não funcionava bem, né? Entre outros probleminhas, que depois de que eu mudei a minha alimentação, que eu percebi que eles me afetavam e com a mudança da alimentação, esses problemas também foram resolvidos. Que espetáculo isso, né? Que espetáculo isso. E a senhora acha que deixa eu só ver, porque eu conheço muitas pessoas que têm enxaqueca, né? Essas dores horríveis de cefaleia, assim. E aí, a senhora acha que era vindo de alimentação isso? Exatamente. Eu tinha muita dor de cabeça, eu não tinha disposição e eu sentia muito sono. E por causa disso eu achava que eu era uma pessoa preguiçosa. Isso causa outros problemas, né? Porque a gente se sente preguiçoso, se sente às vezes inútil. Por que eu não tenho disposição para fazer tudo que todo mundo faz? Então a gente se sente mal, né? E a enxaqueca, ela me anulava, né? Tanto mortal. Isso. Tanto eu quanto meu pai. E nós achávamos que a nossa enxaqueca vinha do sol. Tanto é que várias vezes a gente tomou beta-caroteno para melhorar essa situação com a questão dos olhos, né? A gente sempre anda na rua com óculos escuros. Eu andava, isso não faz mais parte do meu corpo, né? Eu achava que o óculos escuro fazia parte do meu corpo, porque eu não saía sempre, porque senão eu ia ter muita dor. Agora não mais. Então, não era por causa do sol, não era a luz, né? Que até fui diagnosticada com fotofobia, não era a luz. O problema era a minha alimentação. Nossa Senhora. E como é que a senhora chegou a essa conclusão?
um especialista nutricionista me ajudou, né? Isso. Então, não foi a Débora, né? Não, eu tô aqui apresentador traído, né? Ninguém me disse nada disso. A gente se conheceu depois, né? Há pouco tempo a gente se conheceu, fez uma parceria. Mas antes disso, então, eu comecei a perguntar para os médicos o que eu podia fazer para me ajudar. Por mim, o que eu podia mudar na minha alimentação. E os médicos sempre diziam assim, não, o que tu come é uma boa alimentação. E de fato era. Se a gente vai na nutricionista, aquelas coisas que eu comia, ela me prescreveria, né? Uma nutricionista da dieta. Você não comia o quê? Desculpa. De manhã, então, eu sempre gostei de suco verde, gostava de comer aveia. No almoço, sempre arroz, feijão, legume, carne todas eu comia. Não tomo refri, não tomava refri, não comia fritura, até hoje não como, né? Também era muito controlada nos doces, exceto chocolate. Depois eu descobri que isso também tinha que ver com a minha alimentação, né? A tensão pré-menstrual, aquela vontade desesperada de comer chocolate também estava relacionada com a alimentação. Então a minha alimentação era uma alimentação adequada. Só que os alimentos que eu comia, eles não faziam bem para o meu corpo. Eu precisei então fazer um exame, se chama biorressonância magnética, o exame que eu fiz. Então eu descobri que o meu corpo não tolera muitos alimentos. Alguns desses alimentos ele não vai tolerar nunca. Outros ele já tolerou um tempo e não quis mais, né? Foi limitado. E alguns outros, com o tempo, com o tratamento, eu vou poder voltar a comer. Mas logo que eu recebi a lista, então, dos alimentos que eu não podia mais ingerir. Isso depois que a senhora fez a biorressonância magnética. Onde se faz esse exame? Então, em Novo Hamburgo a gente tem um profissional que faz, né? Eu fiz em Porto Alegre, com um médico que trouxe a nutrição funcional para o Brasil. Ele é bem conhecido até, né? Sim. Pode citar o nome dele, sem problema. É o Gabriel de Carvalho. Então, porque eu não tenho medo de propaganda. A equipe dele, então, que eu fui descobrindo, né, esse problema. E daí eu ganhei uma lista enorme de alimentos que eu não posso comer, que são alimentos muito comuns. Cruzes? Como, por exemplo, feijão. Nos dá um susto em mim, Agostinho. Costela. Atum, por exemplo, eu não posso comer. Não! Gostava muito de comida atum. Maravilhosa, atum. Feijão preto. Não. Eu também gosto de comer, não posso comer. Tem que se mudar pra Europa. Não, só comer o feijão marrom. E lá no morro tem bastante gente que planta, né? O feijão marrom, então tá tranquilo. Mas aveia, açúcar, leite, todos os tipos de queijo, lactose, glúten, até o brócolis me foi tirado. Não pode. Não leite não Que pode. Brócolis triste não poder comer brócolis. Eu tenho um filho de 6 anos que não vou deixar ouvir essa entrevista. A moça falou que o brócolis dá problema, pai. Sim. Amendoim, castanha do Pará. O amendoim eu comia muito, a gente gostava muito de comer em casa com iogurte, né? O iogurte fazia parte da minha alimentação, que é uma coisa saudável também, né? Mas me fazia mal e eu não sabia. Então eu tirei esses alimentos que faziam mal e o corpo reagiu. Numa questão assim de 2 semanas, ele foi como que desintoxicando e parece que saiu uma pessoa estragada, literalmente, de dentro de mim. E ficou a pessoa que eu sou. E tudo mudou. Tudo mudou. Nunca mais eu tive enxaqueca, a não ser essa semana, porque eu comi coisas que eu não poderia comer. Fiquei com muita vontade de comer amendoim e comi. Se você está na Bíblia que da tentação, a gente tem que fugir. Mas a carne é fraca, né? A única coisa que a Bíblia manda tu correr é da tentação, né? E comi uns bolinhos também, eles eram sem glúten, sem lactose, mas tinha o fermento, que eu também não posso. Então, depois de todo esse tempo aí, sem alimentação, foi a primeira vez que eu tive dor de cabeça. E daí vem todos os sintomas juntos, né? Há quanto tempo a senhora está nessa? Já faz uns 2 meses. 2 meses. Uhum. E o plus de ficar sem esses alimentos, né? Porque daí eu não tive mais esses problemas de enxaqueca, não tive mais o cansaço, não tive mais o mal-estar. Hoje eu jogo bola, eu brinco, eu saio para caminhar, eu tenho paciência de ouvir meu filho falar quanto tempo ele quiser falar. Antes eu me sentia agoniada.
E o plus foi os 10 quilos que eu perdi sem querer, na verdade. Porque eu procurei profissional para minha saúde, não para emagrecer. E acabei emagrecendo 10 quilos por causa da mudança da alimentação. Então, mudar E a fraqueza? E a fraqueza? A disposição é outra. Tá, mas deixa eu só entender. Onde a senhora encontra proteínas, por exemplo, e carboidratos? Eu não posso comer o atum da proteína, mas eu posso a carne de porco, a carne vermelha. Eu não posso o peixe de rio, mas o peixe do mar eu posso, no seu atum. Sim. Né? Então eu posso comer proteína. Um outro lugar que a gente encontra proteína que é muito delicioso é o grão de bico, né, Débora? Sim. É rico em proteína e é muito gostoso. E carboidratos, então eu posso comer o aipim, eu posso comer a quinoa, que também é deliciosa, substitui o arroz, né? O arroz eu posso comer. Só as massas, que era uma coisa que eu amava, meu alimento preferido era a pizza. Tem tudo de proibido, né? A cerveja também eu gostava de beber. Tudo que tem na cerveja eu não posso beber. Também, né? Uhum. Vinho? Vinho também não posso. Me sobrou só a caipirinha. Aí começou a ficar feio. Uma adoçante daí mas vale a pena. As pessoas às vezes ficam com pena de mim, né? Ah, tu não pode isso, não pode aquilo. Mas aquele alimento ali já não me chama mais atenção. Ele é um inimigo. Mas Camila, se tirar a dor de cabeça já é um baita negócio. É um baita negócio. Porque quem já teve, eu tive uma ou duas vezes tal, eu não sabia que era enxaqueca, mas assim, era uma dor tão contundente, assim, né? Eu sempre imaginava, esse é os problemas que o jornalista enfrenta no jornalismo, né? Só pode ser uma praga dessa. Mas é tão violento aquilo que tu... E eu não é o meu caso, mas eu tenho umas tias, alguma coisa assim, que elas têm que ficar no escuro. Elas têm que ficar no escuro. Se elas não ficar no escuro, elas enlouquecem de tanta dor de cabeça. Sim, inutiliza, né? E então a gente tem nos alimentos um recurso muito poderoso, né? Que é que o alimento seja a nossa cura, né? E não que o remédio da farmácia só seja, né? Sim. Porque o remédio ele trata só a dor de cabeça. Ele não resolve a origem da enxaqueca, né? Não vai no âmago da questão. Isso. E isso me motivou também a entrar nesse ramo da alimentação, né? Que está me fazendo muito feliz, porque eu posso falar assim com propriedade, com alegria, que a alimentação pode mudar a nossa vida. Essa é a top model do negócio. Tu testaste o produto. Exatamente. As pessoas perguntam, tu é nutricionista? Não, eu fiz contabilidade. Mas o que a alimentação fez na minha vida, a transformação que ela fez na minha vida, né, me fez estudar muito. E me fez, assim, ser uma prova viva de que é possível ser saudável comendo a comida correta, né? Que maravilha. Agostinho, nós aqui só observando. Mas Mas churrasco ela pode? Hã? Churrasco pode? Sim. Churrasco Pode, mas não pode cerveja, não pode vinho. Não, vinho não. Caipirinha com adoçante. Débora, como nutricionista, proibir o vinho no ser humano, olha, é um negócio complicado. complicado. Você está há quanto tempo já na profissão de nutricionista? 3 anos. 3 anos. De Isso. formato onde? Na Fevale. Na Fevale, baita faculdade. Sim. Tem diferença entre a faculdade da Fevale e da ensino de nutrição? Uma é mais voltada a algum tipo de coisa, outra a outra, ou não? Os cursos são iguais? Não, os cursos são parecidos, né? Só que na Unicinos tenha mais tempo do que a Fevale, né? Então ele já é um curso com mais renome, vamos dizer assim. Mas ambos são 2 cursos maravilhosos, todo mundo profissionais. bem conceituado. Isso. E essa é uma área que vem crescendo muito, né? Então, cada vez mais se procura docentes que possam realmente passar um conhecimento bom para os alunos e formar profissionais capacitados. Nós não se ouvia, né, Agostinho, tantos anos atrás, falar em nutricionista. Não. As pessoas não se ouviam. Era o próprio médico que, aspas, nutricionava, né? Depois, hoje tu nem pensa em 2 vezes em procurar nutricionistas ou esse pessoal que está nessa área, né? E é verdade, né? Porque quando eu entrei na faculdade, muitas pessoas chegavam para mim e perguntavam, né? Apesar de ser pouco tempo atrás, né? Eu durei 5 anos para me formar. As pessoas perguntavam, nossa, nutrição? Mas por que nutrição, né? E eu sempre respondia, porque vai ser a profissão do futuro. Com certeza. Né? E hoje a gente vê que só se fala de nutrição. Eu sempre brinco, né? Que é tão bom ser nutricionista que todo mundo quer ser, né? Blogueira,
várias pessoas que querem assumir essa posição de cuidar da alimentação. E como a Camila falou, os benefícios que a alimentação traz são tão incríveis na vida de quem realmente passa por esse processo, que tu acaba aderindo às escolhas mais saudáveis, realmente se curando, né? O próprio pai da ciência já dizia, Hipócrates, né, que o alimento será o seu remédio, né? Então, ele se torna muito melhor, às vezes, que um remédio que você vai e compra na farmácia. E nós, assim, eu reparo, eu não sei se o Agostinho percebe isso, já está com os filhos criados, né, Agostinho, né? Mas eu ainda tenho meninos na escola, tenho um de 6 e um de 14, né? E a Débora, e eu reparo que um número alto de crianças está com sobrepeso. Olhando assim, visivelmente, tu pode olhar, não sou técnico da área, mas eu sou um observador treinado, eu sou jornalista, né? Então eu tenho olhos de observador, né? E aí eu reparo de essa criança está com sobrepeso. Tem alguma coisa de sobrepeso aqui. Sabe? E aí tu fica pensando, o que é isso? É o volume de comida que se dá para as crianças? É a industrialização da comida que se dá para as crianças? O que está acontecendo com a sociedade? Eu posso só dar uma opinião, né? Eu fico impressionado, às vezes tu vai num restaurante e não é uma nem duas vezes, né? Famílias assim, as crianças sentadas nas cadeirinhas e as mães com batata frita. Pratinhas de batata frita para a criança. Cara, batata frita, a criança não sabe nem caminhar ainda. Imagina, e já ingerindo esse tipo de coisa. Eu acho que o tipo de alimentação, né, que se dá desde pequeno, acho que é isso, né, que também ajuda essa questão do sobrepeso, né. Não é mais aquela coisa natural, né, é tudo muito pasteurizado também, não sei. Não sou da área, mas isso me chama a atenção, o pessoal comendo fritura, direto. Vocês chegam a avaliar, Débora, essa questão do sobrepeso ou é caso a caso, vai chegando, vocês vão analisando? Existe pesquisa sobre esse assunto? Existem alguns estudos que já relacionam, né, o consumo de industrializados e principalmente de bebidas açucaradas, né, refrigerantes, sucos industrializados. Hoje a gente tem crianças que estão ganhando refrigerante na mamadeira. Né? Isso é o fim dos tempos 2 vezes. E a gente sabe que os hábitos eles são criados na infância. Nos primeiros 1000 dias da criança é estabelecido esses hábitos e ela vai levar esse reflexo por toda a sua vida. Tanto é que o adulto ele tem às vezes grande dificuldade em fazer uma troca de alimento ou provar um alimento porque na sua infância ele não teve contato com esse alimento ou teve uma experiência negativa. E essas crianças hoje, elas estão cada vez tendo mais contato com esses produtos industrializados, altamente gordurosos e açucarados, né? Como a gente comentava antes, tem uma inatividade física, né? Então fazem pouca atividade física, não saem correr para brincar, né? Então muitas vezes a atividade física dela é só na escola, que já é pouco, né? Aliás, o recreio é uma miséria. O recreio é uma miséria. Já era no nosso tempo, né, Agostinho? Então acaba que o sobrepeso e a obesidade vem crescendo em níveis assustadores. É assustador. Nós reparamos aqui, Débora, por exemplo, nós temos meninos, eu tenho meus meninos, então como nós ainda são mais ou menos rurais aqui, né? Graças a Deus, vamos dizer assim. Mas eu conheço meninos que eles tentam, que não sabem, não têm a mínima possibilidade de subir numa árvore. Né? Eles não sabem subir em árvore, eles não sabem correr num campo, eles não sabem saber. Então, eles estão muito mais voltados a isso, né? Nisso eles são fantásticos, né? Só que isso tem uma influência ou não no sedentarismo das crianças? O que vocês avaliam disso? Olha, com certeza tem. Não só o celular, mas como os jogos. Né? As crianças ficam horas e horas nos jogos. Porque os jogos são no celular, também, né? E televisão também, né? Muitas horas na frente da televisão, até porque para os pais, às vezes, isso é uma forma de acalmar as crianças para conseguir fazer as demais demandas da casa, profissionais. Então, as crianças acabam ficando muito tempo na frente da TV e perdem a noção do tempo, de podem se alimentar, né? E o beliscar vem junto, né? Porque quando você está ali ocupado, você não quer se livrar, né? Daquela atividade, você não quer parar de brincar. Então, acaba indo beliscando muitas coisas e perdendo a noção de quanto já foi consumido,
né? Então, além de não praticar atividade física, ainda é um alto consumo de alimentos. Direto, assim, em cima. Nossa, e eu noto isso, né? Eu vejo que, por exemplo, as escolas têm nutricionista aqui, né? Então, o alimento que que as crianças recebem, por exemplo, na rede municipal, eu suponho na rede estadual também, eles vêm baseado em cima de conceitos de nutrição, né? Então não tem o exagero da coisa, mas então fica mais em casa mesmo, né? E isso que o Agostinho disse, criancinhas pequenininhas comendo batata frita, por exemplo, que é maravilhoso. Sim. Vamos dizer aqui uma coisa maravilhosa, o sabor. O meu menino de 6 anos, que inclusive apresenta algum sobrepeso, né? Aí ele diz assim, não, a batata frita do McDonald's é muito boa, mas só se estiver bem quentinha. Só se estiver bem quentinha. Ele sabe. Sim, não, eles sabem, eles são muito espertos, são crianças. Não é que as coisas não são boas de gosto, né? Boa, né? Tudo que leva queijo é bom. Eu acho bom, né? Mas... E aí tu pega as crianças, às vezes, eu tenho 2 filhos, um para comer, tu tem que se ajoelhar e pedir por favor, né? E o outro que é louco por comida. Aí tu sabe, o André tinha que achar um meio termo. Existe esse meio termo, Débora, assim, porque na nutrição é possível dar coisas altamente agradáveis ao paladar e ao mesmo tempo saudáveis? Sim, temos sim. E esse teste de realmente, né, fazer com que o paladar das crianças se adapte a, por exemplo, comer frutas, a comer verduras, que normalmente eles têm uma resistência muito grande, né? Então, é provável, né? É possível que a gente faça isso, mas vem muito do exemplo de casa, né? Não tem como tu dizer para uma criança, filho, come saladinha, se o pai e a mãe não tem salada no prato, né? Porque a criança, ela ainda é muito do visual, muito do exemplo, e ela tem nos pais alguém que é muito importante, muito inteligente para ela. Então, se o pai e a mãe dão um exemplo, é meio caminho andado. Agora, se tu faz uma exigência para uma criança e tu não dá esse exemplo, fica muito mais difícil de tu apresentar o alimento para ela e ela incluir como um hábito. Claro, tu não pode fumar, mas o pai fuma. Aí foi, né? Sabe que os pais, hoje, tu não sei se tu és mãe, né? Ainda não. Mas os pais passam um cortado para fazer as crianças comer verduras e legumes, né? Então tu tem que achar algumas tentativas espetaculares ali, né? Esse dia meu guri pequeno, que ele gosta de comer, aliás, ele decidiu que quer ser cozinheiro, né? Ele disse assim, não, eu vou ser cozinheiro, se o mano quer ser engenheiro, ele que se rale, eu vou ser cozinheiro. Você porque ele adora. Aí ele não queria comer essa questão. E os pais têm que, não, mas vem cá, verdura tu tem que comer, faz parte. Só que isso não é fácil de entrar na cabeça de uma criança. Aí eu pensei, vou dar uma pegada nesse bicho, né? Eu olhei, botei eu sempre boto verdura no prato deles aí, mas daí eu disse assim, sabe que eu estava vendo uma reportagem esses dias aí, um menino lá que não comia nada, ele ia muito mal em matemática e não entendia as provas, era uma coisa. E aí, de repente, por uma coisa assim, cortou os legumes, começou a comer legume. Daqui a pouco ele foi ficando inteligente em matemática, e aí ele foi ficando inteligente em física e em química. Estão dizendo que ele está desenvolvendo agora uma mochila a jato, que pode voar com aquela mochila. Mesmo? Sim, isso que deixa o cara muito inteligente. E ele começou a comer. Ah, não, então bota aqui, vou comer, eu quero ver como é que isso é. Então tu tem que, os pais fazem doutora, mas lá das tripas coração, como se diz assim, para fazer as crianças acessar. Mas é muito difícil. Os pais que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando isso aqui, né? O lúdico, e a gente usa muito isso no consultório também, né? Trazer a criança para esse mundo dela, né? Que é o colorido, né? A gente usa muito a questão das cores, trabalhar o colorido, o prato colorido com ela, o poder que cada alimento tem, como tu mesmo disseste, né? O poder que cada alimento tem para que essa criança cresça saudável. Então, fazer ela aprender, mas de uma forma onde ela consiga realmente entender nas condições que ela tem, criar histórias, né? Então, por exemplo, às vezes usar aqueles personagens que ela olha na TV, né? Ou olha nos seus videozinhos no celular, trazer para o alimento. Por exemplo, o suco verde, quando a gente oferece para criança. O que é o suco verde? Eu acho que a senhora explica o que é o suco verde, a senhora ou a Camila explica o que é o suco verde, são só as pessoas
mandam mensagem, nós temos que ler, senão eles ficam chateados, né? Tá bom. Rosane Isabela Blume, junto conosco, adorando o programa. Aline Malman, batendo palmas aqui para as pessoas que estão no programa. Gabriela Saltier Johan, salva de palmas para as pessoas que estão no programa. Sandro Steffen, muito bom o programa de hoje. Manda um grande abraço para o Agostinho Baques, né? É o filho do rock, né? É o filho do rock. Sônia Seger Gressler, programa 10, diz ela. Luiz Alexio, muito bom o bate-papo. Ana Gellen Kuhn, cabe a nós pais oferecermos outras atividades aos nossos filhos. Nós somos os responsáveis. É isso aí, dona Ana. A gente até tenta, né? Mas não é tão simples. Isso é verdade. Nós estamos conversando aqui com a Débora Birk, com a Camila Agostina, quase não falou, né? Daqui a pouco ele fala, né? Ele já deu uma ensaiada aí no assunto, né? Não é a engenharia dele, bem essa, né? Ainda não é essa bem O engenharia. Alain me bota em cada situação. Dizendo que nós somos amigos. Né? É isso aí. O que é o chá verde? Esse que vocês falam? O suco verde. Suco verde. Que é O isso? suco verde. O suco verde é um suco natural feito com alguns alimentos, né? Basicamente é a couve, né? Mas você pode variar os outros alimentos. Então pode ir laranja, pode ir maçã, pode ir limão. E ele, quando preparado, então fica com essa cor verde. Por isso que é o suco verde ou o suco detox, que a gente chama. Esse é o detox. Isso. Eu gosto muito de incluir no suco verde a cúrcuma e o gengibre e a canela. Eles dão um efeito poderoso no nosso cérebro, na nossa disposição, né, Débora? E eles enriquecem esse suco verde. Cúrcuma é o que os espanhóis chamam de... O açafrão. De açafrão, né? Isso, A cúrcuma né? é o Poderoso açafrão anti-inflamatório. nativo aqui no caso, né? É um poderoso anti-inflamatório, né? Disponível, né? Muito. Tá, mas como é que se mistura? Isso já vem pronto? Não, a gente faz no liquidificador mesmo em casa, mistura todos os E não mata, né? Não. Vale a pena, Alain, assistir um videozinho do Paulinho Micharia sobre o suco verde. Cara, tu te mata de rir. Aquela figura genial. Ele contando que a mulher dele fazendo um suco verde, só fazendo esse gancho aí, e ele dizia: mulher de Deus, couve é boia de lagarto. Daí pra completar ela bota uma maçãzinha. Um dia desse o Paulinho Micharia, ele veio aqui Sim. fazer um show, né? Cara espetacular. É, Um show, aliás, falava desse do suco Paulinho verde. Micharia para famílias. Não diz uma bagacerice, não diz bandalheira, é maravilhoso. Aí diz ele assim: se fosse bom alface, tinha rodízio de alface. Alface no espeto, veio alface. Desculpa, doutora. Nós temos que botar um pouco de brincadeira aqui, senão a gente não Com quer. certeza. E como eu ia dizendo, esse suco, por exemplo, quando a gente vai ofertar para uma criança, se tu falar no detox, ela vai achar que é uma coisa, né, de outro mundo. Vai explodir. Então a gente traz, diz que é do Ben 10, diz que é do Shrek, que são personagens que têm a cor verde, então associa com esses personagens para que eles consigam entender que faz bem, afinal, esses personagens têm força, né, têm superpoderes, que eles também vão ter esses superpoderes. Então, dessa forma, a gente consegue trazer E de o uma que maneira faz esse saudável. suco verde no organismo da pessoa? Esse suco, ele vai justamente fazer uma desintoxicação, né? Fazer uma filtragem, uma limpeza das toxinas do organismo. Então, por exemplo, pessoas às vezes que passam da conta, né, na alimentação, depois um rodízio, ou até mesmo na bebida, consumir o suco verde no outro dia vai favorecer para que o organismo consiga dar conta daquele excesso que foi feito, né, no dia anterior ou numa ocasião anterior. Então ele também, como vai muitos alimentos no suco verde, ele também se torna uma fonte rica de proteína, de vitaminas e minerais. Então também vai ajudar na nossa saúde. E para quem tem problema de intestino, o suco verde também contribui bastante. E não é emagrecente. Algumas pessoas usam ele para emagrecer em substituição a uma refeição, por exemplo, como a Camila falou, em vez do café da manhã tradicional com pão, leite, ela toma o café com suco verde,
né? Mas isso é um hábito dela, ela não está em processo de emagrecimento, né? Por causa das restrições dela. Mas algumas pessoas usam o suco verde para esse processo de emagrecimento. Ele vai contribuir, tá? Posso dizer que vai contribuir, mas ele sozinho não resolve o negócio. Não adianta tomar suco verde de manhã e comer batata frita Meio-dia. de meio-dia ou à noite, né? Mas batata frita com... Quentinha. É quentinha. Que horror isso, né? Sabe o que eu fico pensando? Na internet, a internet tem muita bobagem, mas muita coisa boa também. Né? Tem que filtrar. Mas às vezes aparecem umas coisas que eu fico me perguntando. Esse dia eu estava lendo, parecia assim, bicarbonato de sódio, acho que é com limão, não com mel, bicarbonato de sódio com mel. Aí põe bicarbonato, um pouquinho de mel, aqui se toma aquilo. Aí eu fico pensando, né? Será que isso tem um efeito? E será que alguém testa isso? Porque claro, eu não vou testar isso, né? Mas tu não tem onde procurar saber se isso funciona ou se não funciona, né? Então, tá todo mundo olhando aquilo e eu vejo que muita gente deve seguir aquilo, né? Porque senão não colocaria isso na coisa, né? Mas essas coisas assim, doutora, que aparecem na internet, só para desmistificar ou esclarecer as pessoas, muitas, só que também deve ter na internet de vez em quando, né? Então só deve ver essas coisas por aí. Essas coisas que aparecem na internet, quanto por cento disso tem uma verdade científica por trás? E quanto por cento é chutômetro? Muitos porcentos é fake. Muitos. A maioria. Como tu mesmo disseste, né, essa poção mágica, né, e essa procura por algum alimento milagroso, eu sempre digo que não existe um alimento milagroso. Então as pessoas começam a criar essas poções com vários alimentos ou com um alimento que vai mudar a vida na busca desse resultado rápido e fácil. Mas a verdade é que a maioria dessas notícias são falsas. Em alguns momentos podem ser até prejudiciais para a saúde, porque elas normalmente generalizam, né? E, por exemplo, tem muitas pessoas, um hipertenso, um diabético ou uma pessoa que tem um problema renal não pode fazer o uso de certas substâncias. Uma gestante, por exemplo, não pode fazer uso de um chá, né? Então, ela tem uma restrição de uso de chá, porque pode ser abortivo. Então, tem que ter muito cuidado com o que se lê. no meio, mas está na vista para o bebê, né? Tem que ter muito cuidado com o que se lê, com o que se vê e com o que se escuta, porque tem muitas pessoas que não são capacitadas, que não são profissionais, né, da área, também dando dicas aleatórias, né, sem um fundo científico realmente. Não é porque é natural que é bom. Não. Isso é muito importante alertar as pessoas. Nem tudo é natural, mas não é bom para todo mundo, às vezes. Ou que vai fazer aquele efeito milagroso, né? Também a gente tem que ter cuidado com o que a gente compartilha, né? Nas minhas postagens, agora a Débora tem sido muito legal, muito parceira, né? Eu faço uma postagem, uma dica, a Débora vai lá e olha, coloca isso, coloca aquilo. Porque a gente às vezes sabe que faz bem pra gente e quer compartilhar, né? Mas tem detalhes, né? Que o profissional está capacitado. Eu até vou tentar criar aqui na TV local aqui um espaço, chamar o pessoal profissional, né, nessa área para desmistificar, porque eu vejo tanta coisa incrível assim, tu toma isso e vai fazer não sei o que lá, e tu olha e eu fico pensando, mas vem cá, tem fundamento científico ou não, né? Porque é muito difícil, né? Por exemplo, nós ainda, durante muitos anos, as pessoas achavam que cortar o cabelo num certo dia do mês fazia o cabelo crescer, né? Aí apareceram os profissionais dizendo assim, não, isso é de quando a gente tinha a cultura de agricultura, né? Que a gente achava que tinha que podar as coisas para crescer, o negócio da lua não tem nada a ver com isso, as pessoas vão lá e desmistificam isso. Tu tinha dor de cabeça, né? Uma vez, ainda temos em Dois Irmãos isso, uma pessoa que tirava sol da cabeça. Não sei se o Agostinho já ouviu falar nisso. Sim. Tirava o quê? Sol da cabeça. Tirava o sol. Sim. Se pega um vidro com água, e coloca em cima. Aí festa. tem alguns foguetes aqui, alguém ganhou uma loteria esportiva. Tomara que seja um amigo, né? Eu não sei o que é isso. Mas as pessoas pegam como se fosse, por exemplo, isso aqui uma água. Vamos supor. Supondo que isso aqui fosse uma garrafa, né? Põe uma água e vira para baixo, põe um pano aqui. E aí, obviamente, faz aquela benzedura, né? Tem uma benzedura junto, né? Eu não sei dizer as palavras.
e de repente começa a sair umas gotas Sai umas bolhazinhas. Sai umas bolhas. Aquilo é conhecido como, aspas, tirar o sol da cabeça. Muito usado para dor de cabeça. Né? Eu tirei a comida. Estão dizendo que essa barulheira, todos os jogadores do Grêmio que estão chegando, é hoje a janta do Grêmio? Não sei se são Os jogadores do Grêmio que estão aí, então. Pessoas estão nos assistindo nesse momento. Dona Agostinho, vamos falar da nossa cidade aqui, né? O senhor está com um prédio maravilhoso aqui. Sim. É solar, né? É o solar do Poente. O solar do Poente. É. Por que o Poente, doutor Agostinho? Porque eu, parado naquele terreno, quando eu comecei a construção, eu olhava e disse, tem que dar um nome legal, né? Aí eu olhei um dia no fim de tarde, assim, o sol se pondo, né? Sim. Aí eu disse, não, vai ser Solar do Poente, né? Foi aí que me deu o clique e a gente criou esse nome aí. Ficou bem legal. Realmente é lindo a vista do lugar do dali, sol ali, né? na A gente Florestal. está de frente, a gente está de frente Como é que é com uma área aquela verde, rua? né? Como é que é o nome daquela rua? Avenida Florestal. A Florestal na frente, né? A Florestal é a perimetral. A perimetral. A outra é a Walter Fleck. Na Walter Fleck. A outra é a Walter Fleck. Muito bonito o lugar. O lugar ficou... Tu vê toda uma área, mais ou menos lá na Sim, a partir do sexto andar se enxerga Ivoti. Nós vamos colocar no ar aí uma imagem, tá? Do solar do Poente. Ah. A produção ali procurou. Eu Tá sei. grande, tá bonito ali, pô. Muito Não sei bonito. quando é essa imagem, mas assim, a previsão de entrega é agora no segundo semestre, né? Ah. E que nem eu te disse, do sexto andar em diante enxerga Ivoti. É impressionante. Aquela parte alta de Ivoti, sim, Nossa. se enxerga. Nossa. Do sexto em diante as pessoas enxergam por cima do E ali bairro não vai ter pra ninguém Primavera. na tua frente também. Não tem. Aí não tem pra ninguém, porque do outro lado, lá em cima. É a área verde do outro lado, né? Aham. E a legislação só permite 2 andares. Lá naquele lado, né? Que é muito Não, bacana. ficou bem. E as pessoas que estão adquirindo são daqui, Agostinho, são de fora? A gente tem mais um meio a meio, assim. A gente tem algumas pessoas da cidade, né? E tem aí também alguns investidores que compraram. Eu de pergunto fora. porque tem muita gente de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, né? Porto Alegre, desesperados para vir para essa nossa cidade. Por quê? Porque aqui ainda há uma sobrevida do estilo de Sim. vida comunitário que deixaram matar em cidades como Porto Alegre, como São Leopoldo, como Novo Hamburgo, pela própria forma como as pessoas viveram lá. Né? As pessoas às vezes querem fugir daquilo que elas mesmas criaram, né? Sim. Elas deveriam solucionar o problema lá, mas as pessoas fogem como são quase refugiados, né? Eles vêm em direção aqui, sabe? E nós sempre brincamos, quando chega aqui, então faça como se faz aqui, né? Não fazer como se fazia em Novo Hamburgo, né? Porque se tu fizer Até o mundo sei que eu não tô aprendendo. Mas é isso. É. Porque as pessoas chegam de lá querendo ter o perfil do que se tem aqui, do que tinham lá, vai virar lá. Não seja inocente. É como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não se estragou nos últimos 2 anos, nem no último ano. Né? O Rio de Janeiro veio se estragando há 40, 50 anos pelo estilo de vida que as pessoas tinham. Sim. Então aqui em Dois Irmãos nós ainda preservamos isso, comunidade, igrejas, trabalho voluntário, sabe, grupos de terceira idade, do qual a mãe do Agostinho foi a fundadora, talvez dos primeiros no Brasil, né, dona Eu Lelida? digo do Brasil, né? Do primeiro em 2 irmãos, com certeza. Na pesquisa que nós fizemos, Agostinho, os primeiros do Brasil pode ser ou o Reviver ou o Distância Velha. Tu vê, eu não sabia. E depois daqui se espalhou para o Brasil todo. Claro que estava tua mãe, estava a dona Eliana Wolff envolvida. Todo sabe? um grupo de senhoras. Toda a mãe do Xoxa, aquele pessoal todo, né? Carinhoso, maravilhoso. Mas a estrutura de trabalho voluntário em direção ao coletivo. Então nós brincamos. Por isso que eu só te perguntei, assim. Sim, Não, e assim, realmente tem, mas ainda predomina o pessoal da cidade. É uma característica do prédio que, assim, não dá para dizer isso com toda, mas provavelmente vão ser, não é um prédio que está sendo adquirido por investidores para aluguel, são moradores, tipo assim, usuários finais, né? É a pessoa que quer um apartamento diferenciado e que então investe no imóvel
desse tipo, né? Eu recordo Esse que é o perfil. no lançamento do projeto tu disseste isso, né? Tu querias mais as pessoas que realmente... Não, o pessoal vai morar ali. São apartamentos maiores também, né? Então tem todo um diferencial aí, né? Foi essa a nossa proposta já quando a gente lançou o prédio. E graças a Deus estamos finalizando ele aí. O Agostinho nasceu aqui, né? De nós 4, ele é o que nasceu aqui. Nós somos por opção, né? Ele é de nascimento, né? E eu estou há 35 anos aqui, Camila e Débora. 35 anos. A cidade que eu vi radicalmente transformada, né? E cá para nós, para melhor, né? Em várias partes, né? Em algumas mais complicadas, né? Mas na esmagadora maioria ainda está melhor. Né? Eu tenho uma foto, eu tenho que me lembrar no próximo momento que vocês me convidarem para participar. Tem uma foto no escritório, que na realidade é do seu Justino, uma foto aérea de 2 irmãos de 1975. É impressionante. 75, ela é em preto e branco. Então eu me lembro bem dessa época, né? Eu sou veterano, né? Mas as pessoas não conseguem nem identificar o que era 2 irmãos naquela época. E não, claro, já fazem 43 anos, né? Mas é impressionante. Essa foto eu quero trazer uma hora que vocês podem fazer filmar e a gente pode conversar sobre esse lugar. Hoje agora deram para publicar, né? O Juarez publicou umas fotos aqui também antigas. O Vargas publicou uma foto do Belvedere, antiga, em cima, né? O Ayrton Vargas, o Belvedere parado com uma 5 Chambord na frente. Né? E o motorista de cap. Olha porque bem. essa é uma foto aérea, é interessante isso. Talvez do teu amigo Feijó, inclusive, Sim. né? O seu Feijó, mas é interessante de ver o que tinha de rua. Um pingo de rua. Três ruas. A matriz São Miguel estava sendo construída, lá os andaimes, né? A escola 10 de setembro existia, a Sapiranga não existia, a rua Sapiranga não tinha. É muito interessante. Nós vimos mudar muito essa cidade. Eu acho bonito isso. Né? Eu acho bonito. Aliás, hoje eu tive uma tristeza, né? Eu fui no enterro da dona Nelson, esposa do nosso amigo Luiz Schaumann, né? E aí estou entrando, eu e o Ricardo Witt, né, nosso amigo comum aqui, no cemitério, né? E nós olhávamos para um lado, olha o amigo, para o outro, olha o amigo, pá! Em 5 minutos que nós caminhamos, achamos uns 30 amigos nossos, alguns colegas de aula do Ricardo, né? Que tu olha, então a cidade vai se modificando e vai chegando gente diferente, né? Vai modificando, né? Mas é uma cidade bonita. Vai crescendo na diversidade. É uma diversidade. cidade bonita. A gente não pode errar muito agora, né? Tem que ser, e agora em diante está muito complexo, né? Quanto mais complexo o sistema, mais autodestrutivo, né? Então, a cidade, quando ela é pequenininha, ela se autogerencia. Mas quando ela é grande, tem que ter muito cuidado, e nós já passamos de 30 mil, né? Sim. Quando passa de 30 mil, ele começa a complexizar o sistema, ele pode ficar autodestrutivo, né? É como o capitalismo, né? Sim. Há momentos em que tu pensa, vai destruir tudo, vai acabar tudo, né? E de repente você recompõe, né? Bom, mas nós estamos conversando daqui a pouquinho, nós temos mais 5 minutos de programa, então... Agostinho, nós temos uma hora dessa, eu quero te convidar para vir aqui, não hoje, mas eu quero te convidar para um assunto que é tenso, né? Esse programa não debate assuntos tensos, né? Mas eu quero te convidar para nós debatermos essa questão do plano diretor da cidade. Sim. Eu sei que tu já está há tantos anos na profissão de engenheiro, né? Tens a J. Bax Construtora, tu te envolves em tantas coisas boas nessa cidade também. E a uma hora dessa nós temos que convidar uns colegas teus aí, os arquitetos, os engenheiros, os consultores, né? Para nós debatermos essa questão do novo plano diretor e especialmente dessa do estancamento por 6 meses que a prefeita baixou via decreto, né? Decreto é decreto, mas decreto não é legislativo, é decreto, das construções, que paralisou as construções de tamanho maior aqui na cidade, né? Eu acho bem importante, porque com esse decreto ela estancou, né? Ela simplesmente durante 6 meses a cidade agora vai ficar para esse tipo de coisa, né? Foi bem específico o decreto. Para construções acima de 3 pavimentos não se faz nada, né? Acho bem interessante a gente conversar sobre isso. E eu até levei um susto, porque eu fiquei sabendo, o colega seu até me falou, porque saiu no edital do decreto que tinha sido, que o cancelamento era com o conselho, a participação do conselho de engenharia, né, e arquitetura que estava dentro da prefeitura. Depois vazou que não tinha sido assim.
E aí um dos secretários teria dito, não, que aquilo foi um engano e tal. Então tem coisas que a cidade não pode mais aceitar meio termo, porque nós estamos muito complexos. Sim. Qualquer erro agora nos destrói a todos, né? Destrói o futuro, né, dos nossos filhos. Então tem que ter um super debate, uma super discussão. Nós já temos tecnologia para isso, né? Se nós abrirmos um debate, por exemplo, aqui na televisão, onde o Jornal 2000 tem 26 mil curtidores aqui, se nós avisarmos, olha, nós vamos ter um debate específico sobre o plano diretor da cidade. E todo mundo quiser dar opinião educadamente, pode mandar opinião que nós vamos publicar. É trazer os profissionais para cá, os que são a favor de uma coisa, os que são a favor de outra, e nos entendermos, né? Porque nós temos que nos entender, né? Não adianta ficar uma brigaiada, a gente tem que se entender. Então eu vou te convidar, Agostinho, para um dia para um debate. Quero ver se faço a semana que vem. Essencialmente, ele é democrático. Ele só muda através do voto da audiência pública, né? Então ele tem que ser discutido com toda a sociedade. Ele não pode ser fruto de um pensamento, né? O meu voto tem que valer tanto quanto o teu, quanto da Camila, da Débora. Todos nós temos que opinar. E aí é um problema, Alain, porque nem todo mundo se envolve, né? O que interessa para mim o plano diretor? Interessa muito. Né? É isso, eu acho que a gente tem que conversar. Temos que mostrar para as pessoas que é importante. Não é só o gabarito de altura da cidade. Tem outra, ele chega ao ponto, só para rapidinho assim, ele estipula quantos % do terreno nós podemos ter de grama. Ou temos que ter de grama, que eu digo, de área permeável. Então, é N coisas. Né? Então, vai para um outro. Mas nós vamos trazer, quero ver se eu consigo, aliás, quero deixar um recado aqui para o pessoal da área de arquitetura, de engenharia. Sim. Não dá mais para as coisas de comunicação, o Alain e os jornalistas da cidade fecharem a cabeça e dizer, não quero participar. Nós temos que participar, sabe? Nós temos que ir lá, expor nossas ideias, trocar o nosso entendimento, mostrar o nosso conhecimento técnico no nosso setor de cognição. Então, quer dizer, no meu setor, eu digo, olha, eu não tenho a verdade por inteiro, mas isso é importante, por isso. Então, eu vou convidar as pessoas, Agostinho, não quero entrar no assunto hoje contigo, daí ficaríamos eu e tu num papapá, num ping-pong aqui, que é complicado, né? Eu já aprendi um monte sobre comida. Mas eu creio, fico muito feliz, Agostinho, que estejas aqui, porque nós vamos proporcionar um debate sobre isso. Sim. É muito importante que a cidade saiba. E é muito importante que o poder público aprenda também, porque isso é uma questão de aprendizado, que hoje a tecnologia, ela superou o sistema de representação eleitoral. Porque hoje, se nós colocarmos em votação uma coisa aqui na cidade, via esse programa, nós vamos ter pelo menos 18 a 20 mil pessoas da cidade que têm acesso a Facebook. E são os maiores de idade que têm acesso ao Facebook. E se botar em votação qualquer coisa aqui, dá muito mais importância do que ser votado, por exemplo, numa Câmara de Vereadores. Porque aqui é o voto direto, é como, sabe, é a democracia direta, a participativa direta. Então, eu não quero vir aqui para isso, dizer o que está certo e errado, mas eu acho que nós, como veículo de comunicação, temos que abrir um espaço para debater o plano diretor, debater decretos, se nós ainda gostaríamos de continuar tendo ou não decretos, né, em que uma pessoa tira da cabeça o que ela quer e a sociedade toda tem que seguir isso, né, ou não, porque vai ter muita gente que vai dizer sim, é bom isso, né? Então nós temos que ouvir isso, né? Então eu vou te convidar, Agostinho, não quero entrar no assunto hoje. Doutora Débora, muito legal de ter aqui, Camila também, bárbaro de ter aqui. Eu vou convidar vocês outros dias, doutora Débora, porque eu vejo esse assunto que eu lhe falei ali, de nós, assim, muita coisa que entra pela internet ser as falsidades, né? Que nós chamamos de fake, né? A palavra tá bonita, então, porque é falso, né? Mas eu acho que tem que desmistificar isso, né? Então eu vou escolher alguns e vou lhe pedir que a produção lhe mande depois, para ti também, Camila, né? E nós vamos dizer assim, nós vamos fazer um programa aqui dizendo, isso é bom, isso é ruim, isso dá bom para isso, mas isso, por exemplo, se tu és grávida, não pode ter isso. Isso tu não pode tomar se tu tem problema pulmonar, isso não pode tomar se tu tem problema de fígado. Vamos promover uns debates aqui bem bonitos, assim. Aí vocês acabam ajudando a sociedade e é legal, porque aqui a gente pode divulgar o nome de vocês também. Claro. Quero agradecer, né, Alain, pela oportunidade de estar aqui e conversar sobre assuntos tão importantes, né? E estamos abertos a novas discussões. Acho que se o pessoal quiser mandar também as suas dúvidas, né?
porque como a rede é muito grande, às vezes a gente não consegue acompanhar todas as fake news, Sim. né? Mas as pessoas conseguem e têm suas dúvidas realmente do que realmente pode ou não pode fazer, o que vai fazer bem para a saúde ou não. E uma coisa que temos que aprender, se eu tenho um problema de engenharia, eu tenho que perguntar para o engenheiro. Se eu tenho um problema, é ou não é? Se eu tenho um problema de comunicação, eu tenho que perguntar para um jornalista. Se eu tenho um problema de alimentação, eu tenho que ir para as pessoas que entendem, né? Só terminar aqui os recados, deixa eu dar uma olhadinha. Jonathan Vier, muito bom esse programa. Lília Jung, boa noite, bom programa. Renata Stoffel, esse é o programa do nosso coração. Gostei do tema. Ademir Augusto Nietzsche, esse tem um nome bonito, né? A melhor maneira de perder peso é cuidar da alimentação e praticar exercícios. Olha aí, Lidiane Gil, excelente programa, como sempre. Viva a TV local. Muito obrigado, Lidiane, pedindo compartilhamentos aí. Bom, gente, muito obrigado para Agostinho, muito obrigado para Débora, muito obrigado para Camila, muito obrigado para a nossa técnica aqui, a produção também. Uma salva de palmas para vocês, pode ser? Vou pedir que as pessoas continuem conosco. 5 minutinhos, vem aí o programa da Paróquia São Miguel. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Até amanhã.